Olá amigos, olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de esperança. Hoje vamos falar sobre o derramamento da sétima e última praga que Deus enviará sobre a terra. E essa reflexão tem como título: A voz de Deus será ouvida na sétima praga. O texto bíblico que vamos ler está no livro do Apocalipse, no capítulo 16, vamos ler do verso 17 ao verso 21. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade Babilônia se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemaram contra Deus, por causa da terrível praga de granizo. Meus amigos, antes de refletirmos sobre esta sétima praga, eu preciso falar para vocês um detalhe que não falei no último vídeo, quando nós refletimos sobre a Batalha do Armagedon. E o que eu quero falar é o seguinte: a Batalha do Armagedon não é uma guerra com armas entre as nações, mas sim a Batalha do Armagedon é uma batalha teológica e espiritual. Essa batalha ocorrerá entre as forças do bem e as forças do mal. E é no auge dessa batalha, que a Bíblia chama de Armagedon, é que acontecerá ou será derramada a sétima praga. Notem que o profeta João está dizendo que ao ser derramada a sétima praga, Deus irá se manifestar e a sua voz será ouvida em toda a terra. Notem que João está nos dizendo que ele ouviu sair do trono do templo que está no céu uma grande voz, e essa é a voz do próprio Deus. Notem que Deus diz: está terminado, está consumado. E após João ouvir essa voz, essa grande voz, que é a voz de Deus, houve um grande e terrível terremoto. E João usa as palavras dizendo que nunca houve um terremoto tão grande como esse. É muito importante, meus amigos e meus irmãos, nós considerarmos que terremoto no Antigo Testamento se refere a juízos de Deus sobre a terra. Notem, meus amigos, que João está nos dizendo que este terremoto vai ser tão grande, tão forte, que vai dividir a grande Babilônia em 3 partes. E quando ele diz que irá dividir Babilônia em 3 partes, isso quer dizer que a união que houve entre o dragão, o falso profeta e a besta será desfeita. Quer dizer, Babilônia fez uma aliança com o dragão, com a besta e o falso profeta, e nessa ocasião desse grande terremoto, essa aliança será desfeita. Nós temos que entender, meus amigos, que Deus está nos avisando que ao ser derramada a 7ª praga,
irá ocorrer esse grande terremoto, e esse terremoto vai abalar todas as estruturas da terra, de tal maneira que tudo será destruído. E como consequência, meus amigos, desse grande terremoto, notem que o apóstolo João está dizendo que o mar ficará agitado e as suas águas irão desfazer todas as barreiras de contenções e ilhas inteiras serão arrasadas. Ele diz ainda que os montes serão também arrasados e cidades inteiras serão tomadas pelas águas do mar. E como que se não bastasse tudo isso, ainda irá acontecer uma chuva de granizo, granizo pesando cerca de 35 quilos. Vocês conseguem imaginar blocos de gelo pesando 35 quilos caindo do céu sobre as pessoas? Pois é, meus amigos e meus irmãos, Deus está nos avisando de como será o fim desta terra. E Deus aqui não está colocando medo em ninguém. Deus está apenas revelando para nós que Ele irá mostrar para todo o universo que Ele tem o controle, que Ele tem o domínio sobre tudo. E quando Deus está nos avisando do que vai acontecer na sétima praga, Deus está querendo que nós tomemos uma posição ao seu lado, porque todos aqueles que estiverem do lado de Deus serão protegidos, serão salvos de todas essas tragédias que irão acontecer. Eu fico pensando ao refletir nesta sétima praga, que com esse grande terremoto que irá abalar tudo e tudo será destruído, e como se não bastasse ainda a chuva de granizo pesando 35 quilos, cada bloco de gelo, eu fico pensando que a terra vai se tornar um caos, e ela voltará a ser como era no princípio, antes da criação. No livro do Gênesis está escrito que a terra era sem forma e vazia, e Deus então efetuou a criação de tudo que nós vemos hoje. Nesta sétima praga tudo será destruído, e a terra se tornará um caos, onde ela vai aguardar desse jeito durante 1 milênio. Durante 1000 anos a terra ficará sem forma e vazia, sendo a morada de Satanás. E ele irá refletir sobre todas as coisas erradas que ele causou no planeta. Como eu disse para vocês, Deus está nos revelando essas coisas, não é para nos assustar, mas para nos avisar. E a boa notícia que o Evangelho de Deus nos traz é de que Deus nos ama com amor eterno e Deus tem um plano para nos salvar de todas essas tragédias que irá ocorrer no final dos tempos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos revela que todos aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que amam a Jesus, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que lutam pela verdade ao lado de Deus, esses terão a proteção de Deus. E o melhor de tudo é que no auge de toda esta tragédia, toda essa destruição, Jesus se manifestará no céu. Quando tudo estiver destruído, quando não mais haverá luz neste mundo, haverá uma escuridão total, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus, vindo buscar os seus filhos, que tanto aguardaram pela sua vinda. Nesse dia, o dia da volta de Jesus, que será um dia todo especial, glorioso será o livramento de todas as pessoas que obedeceram a Deus, as pessoas que foram fiéis a Deus, que tiveram fé e com paciência aguardaram pela bendita volta de Jesus. Por isso, meus amigos e meus irmãos, ao terminar essa reflexão,
Eu quero dizer para todos vocês que hoje ainda Deus está, através do seu Santo Espírito, selando as últimas pessoas que serão salvas para o seu reino. E o apelo que eu faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Confia nele, espera nele, que logo logo nós o veremos aparecer nas nuvens dos céus, vindo nos buscar. E agora eu te convido para orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, me acompanhe nesta oração. Nosso Deus, querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pelas misericórdias, nós te louvamos pelo dom da vida, pela grande salvação que nos dás através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, também pelas revelações do Apocalipse, especialmente as revelações dessa 7ª praga, onde o Senhor nos convida a confiarmos em Ti e estarmos preparados para tudo que vai acontecer, confiando no Senhor de que todos aqueles que Te amam de todo o coração serão livrados de todas as tragédias que ocorrerão nos últimos dias. Querido Pai, venha abençoar os nossos amigos, os nossos irmãos, nos ajude a caminhar sempre ao Teu lado, vivendo na verdade e nos preparando para a bendita volta de Jesus. Toma conta, Senhor, da nossa vida e nós oramos e agradecemos por todas as bênçãos. No nome do Senhor Jesus. Amém.